está entrando no ar pela Rede TV Mais, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos, porque está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E o Brasil acordou hoje com a bomba que foi jogada ontem no colo do ministro Alexandre de Moraes, do STF e dos seus cúmplices da primeira turma. De um lado, o julgamento da farsa do golpe de 8 de janeiro, que já foi desvendado com vaza-toga, com o relatório da USAID e tudo que essa grande imprensa não noticia. E do outro lado, o depoimento bombástico do Eduardo Tagliaferro na comissão do Senado. Eduardo Tagliaferro, que era assessor especial do gabinete paralelo do ministro sancionado de Moraes. Ele fez acusações gravíssimas e trouxe várias provas fartas de como operava essa OCRIM do judiciário. Como toda essa trama foi formada. Saiu no Metrópole. Vou colocar na tela aí. Coloca na tela. Tagliaferro acusa Moraes de fraude em relatórios sobre empresários. Volta para mim. Exatamente. Segundo, na matéria do Metrópole, o depoimento do Tagliaferro, que eu acompanhei ontem, porque o julgamento nós já sabemos que a sentença já está pronta há muito tempo e que Bolsonaro será condenado, porque isso é o que o ministro sancionado mais deseja, e o descondenado Lula, que voltou à cena do crime, segundo Geraldo Alckmin, amigo do Maduro, chefe do cartel de Los Soles e sócio cofundador do Foro de São Paulo, voltou ao poder para se vingar. Foram produzidas provas, depois da operação, dados retroativos, para parecer que havia uma investigação. O que aconteceu? Tagliaferro apresentou relatórios mentais. O que é isso? Mapas mentais. O que é isso? São mapas que ligam exatamente essa informação para poder criar os relatórios de perseguição, exatamente, de perseguição à oposição, sob ordem do juiz Ayrton Vieira, para dar um ar de legalidade. Mas todos nós sabemos que a ordem partia do ministro Alexandre de Moraes, que era juiz, promotor, vítima e agora até diplomata. Tagliaferro levou prints, provas, documentos digitais com metadados periciais, tudo mostrando que o material foi criado após a operação. Exatamente isso. Depois da operação que houve para perseguição dos opositores, Tagliaferro demonstrou com documentos. Isso não é narrativa, não é documento hackeado. Não, o Tagliaferro, ele guardou as provas exatamente porque se estourasse a bomba como estourou a bomba, ele tinha como provar o modus operandi desse gabinete paralelo. E não parou por aí, não. O ex-assessor revelou, eu vou colocar agora aqui,
que também saiu na revista Oeste. Bota na tela aí. Tagliaferro, Parceiro de Moraes, UFRJ, UFMG e Lupa faziam pedidos ao TSE. Exatamente essa estrutura que foi bancada pela USAID, que nós já temos provas comprovadas que trouxeram aqui no Brasil, e foi comprovada como era o financiamento, como o dinheiro vinha da USAID para o TSE, para criar aqueles grupos de combate à desinformação que bancavam essa estrutura da UFRJ, da UFMG, a famosa agência Lupa, que todos nós levamos checadas falando a verdade, porque nós falávamos a verdade e eles, em cima da criação da narrativa de um discurso único, se utilizavam desses órgãos para produzir documentos. Muitos desses pedidos chegavam por WhatsApp, fora de qualquer canal oficial. Então, como funcionava? Essas universidades e a agência Lupa ficavam pesquisando na internet, como já foi visto na Vaza Toga, pesquisando hashtags e quem falasse mal do Supremo Tribunal Federal e das urnas eletrônicas. Era você falar mal, que você já entrava na lista negra de checagem dos fatos. Então, está comprovado aqui, literalmente, que aconteceu um crime. O que estamos vendo no Brasil, se fosse considerado um país sério, isso era para anular completamente todo o julgamento da farsa do 8 de janeiro, porque a farsa do 8 de janeiro agora está mais do que comprovada, porque a produção de provas por um juiz que está julgando o caso, juiz não, ministro sancionado, que está julgando o caso, investigando o caso e vítima do caso, já era para ser considerado ilegal. Além disso tudo, de toda essa ilegalidade, a produção de provas e relatórios. Usem a criatividade para você perseguir somente um lado da oposição. Então, a perseguição travestida de investigação judicial. Eles dão aquela peixa de investigação judicial, mas, na verdade, se tratava de um gabinete criminoso paralelo que atuava de forma ilegal, sem respeitar o devido processo legal, para poder perseguir opositores. E com isso, com certeza, influenciaram nas eleições passadas, não só com financiamento externo da USAID, que bancou toda essa gama de crimes que foram praticados por esse gabinete paralelo, agora que está revelado. Porque o Tagliaferro, ele não é inocente, porque ele participou dessa trama. E como participante e coordenador desta equipe, o que ele está mostrando no celular, que ele guardou as informações, ele está mostrando para o mundo como funcionou essa organização criminosa persecutória. Teve também aqui, no site do Senado, site oficial do Senado, para aliados de Bolsonaro, denúncias de Tagliaferro afetam o julgamento do STF. O Magno Malta pediu impeachment e a Damares defendeu a suspensão imediata do julgamento do Bolsonaro. Eduardo Girão falou em levantar o caso à comunidade internacional. E Espirandião Amin protocolou um pedido de CPMI. O relatório dessa audiência será encaminhado ao STF, TSE, CNJ e OAB e até organismos internacionais como o Parlamento Europeu e a OEA. A repercussão
como destaca, né, na Gazeta do Povo, não ficará restrita ao Brasil. Você apresentar para o STF é a mesma coisa que você apresentar para um jumento, porque o STF vai julgar o crime que ele mesmo cometeu. Hoje nós estamos vivendo um Estado democrático, não de direito, mas um Estado democrático ditatorial. Um Estado de violação do direito, em nome da democracia. O que aconteceu nesse depoimento na comissão, que eu assisti mais esse depoimento do que o julgamento do Bolsonaro, porque lá já está tudo armado, nós já sabemos o resultado final. Mas essas provas que apareceram agora, na Vaza Toga 3 ou 4, que você pode dar o nome que você quiser, comprova literalmente toda a farsa. A verdadeira farsa, o verdadeiro gabinete do ódio, a verdadeira perseguição contra empresários. Vocês devem lembrar do empresário que foi preso por causa do joinha. O Fishing Expedition está comprovado, porque eles pegaram o celular mediante uma denúncia da agência Lupa ou da UFRJ ou da Faculdade de Minas, financiadas pela USAID, em palestras com influenciadores, que na verdade nada mais eram do que X9s pagos pelo dinheiro do pagador de imposto americano para interferir diretamente na eleição brasileira. Porque além de soltar o descondenado, eles queriam realmente reconduzir o criminoso à cena do crime, como falou o Geraldo Alckmin. Então, o que estamos vivendo no Brasil hoje é uma coisa muito séria. Porque, ironicamente, isso tudo acontece no mesmo dia que o Alexandre de Moraes conduz o julgamento de Bolsonaro no Supremo. A pergunta agora é inevitável. Como confiar na imparcialidade de quem, segundo as denúncias de Tagliaferro, fraudou documentos para perseguir opositores? Essa é a base da justiça brasileira? Vivemos num Estado democrático de direito? Isso é soberania? É o que eu falo, estamos vivendo numa soberania ditatorial, no devido processo ilegal, é o que o país está vivendo. E agora eu volto à minha pergunta aqui à OAB, este clubinho hipócrita que defende o Estado democrático do indireito, que não é mais direito, que defende o devido processo ilegal, porque essas provas comprovam a ilegalidade de todas as ações nesse processo fraudulento criado de ofício, que perdura por mais de 5 anos, sem o devido processo legal respeitado, sem as prerrogativas dos advogados respeitadas, sem acesso da defesa às provas. E o Alexandre de Moraes ontem, no seu discurso, que parecia mais um discurso político do que ler um relatório, porque a leitura do relatório é o que já consta no processo do relatório final. Aquilo ali foi um discurso político para demonstrar o poder que ele acha que tem. Porque esse poder um dia chegará ao fim. Mas voltando à OAB, que deveria defender o devido processo legal, o que tem a dizer agora a OAB, que bate palma e dá premiação ao ministro sancionado de Moraes, que agora está comprovado com provas fartas de pessoas que estavam dentro do gabinete que fizeram essa perseguição. Então, essas provas não são provas de hacker, não são provas ilegais,
Até porque se o Tagliaferro não denunciasse isso, ele estaria cometendo um crime como funcionário público. Um crime de prevaricação, porque ele, como funcionário público, tem a obrigação de denunciar caso ocorra algo ilegal e criminoso. O que Tagliaferro está fazendo é estar mostrando, de fato, como era operacionalizada as investigações do gabinete paralelo do ministro Alexandre Sancionado de Moraes. E você não vai ver isso na Rede Globo, porque a Rede Globo não vai falar. Até porque o Tagliaferro falou que a cunhada da Miriam Leitão era coordenadora de comunicação desse grupo do TSE que filtrava as informações. Entenda como isso é bom. Agora dá para ver que dá para entender como isso é bom, porque a cunhada da Miriam Leitão fazia parte desse gabinete paralelo, criminoso, denunciado agora na comissão lá no Senado. Não foi propositalmente que aconteceu no mesmo dia, mas teve como você fazer uma comparação. A farsa do julgamento de Bolsonaro e a comprovação que tudo aquilo ali era uma farsa. Que todas as provas produzidas foram provas produzidas criminalmente, inventadas, onde foram utilizadas a criatividade para poder investigar. Hashtags eram palavras-chave que essas agências bancadas pela USAID do governo Biden, que tinha o convênio com o TSE, que o próprio ministro Barroso falou que solicitou reunião com o governo americano, pedindo para eles fazerem declarações a favor da defesa da democracia. Qual democracia eles estavam defendendo? A democracia do PT, partido terrorista? A democracia do Alexandre de Moraes, de gabinete? A democracia da caneta ditatorial de um Supremo Tribunal Federal? De uma turma que, na verdade, não é a primeira turma, vamos chamar de primeira OCRIM do Supremo Tribunal Federal, que temos o advogado do Lula presidindo essa primeira OCRIM, temos o ministro declaradamente comunista que foi ministro de Lula e é declaradamente inimigo do Jair Bolsonaro. Nós temos a Carmen Lúcia, que é alienada, é a mesma coisa, o cala-boca já morreu, é censura, mas só esse final de semana. Segunda-feira a gente já libera. Estou falando em relação ao documentário da Brasil Paralelo, que ia ser lançado e foi censurado, uma censura prévia. Então agora está explicado a tentativa de derrubar as redes sociais e até a derrubada da rede social, como aconteceu no caso do X e do Rumble, que agora o réu Alexandre de Moraes, na Flórida, está fugindo da intimação e está usando a AGU para poder tentar defender. Só que esse processo não é contra a instituição STF, é contra a pessoa física do Alexandre Sancionado de Moraes, que faz parte agora de um grupo seleto da escória da humanidade, com criminosos, infratores dos direitos humanos, traficantes, 600 e poucas pessoas, e o Alexandre Sancionado é uma dessas 600 e poucas pessoas. No seu discurso político, na abertura do processo, ele já declarou parte do seu voto. Que todos nós sabemos, e isso já está dito, até a cela já estão escolhendo, que Bolsonaro será preso. Isso é fato. Agora, o que fazer com essa denúncia do Tagliaferro? Será que o ministro Barroso,
que irá receber essa denúncia, o que ele vai fazer? Vai falar que isso tudo faz parte do devido processo legal? E a OAB vai escrever uma cartinha defendendo o ministro Barroso por defender o devido processo legal? Esse Estado democrático de direito para boi ver? Porque de direito nós não temos nada. Esse desdobramento da denúncia do Tagliaferro é muito sério, é muito grave. Isso era para suspender esse processo. Qualquer advogado com mínimo de neurônio e que não seja um militante da OAB ou militante do PT, qualquer advogado sabe que essa denúncia é gravíssima, que todo o processo cai por terra com essa denúncia. Eu quero ver agora o posicionamento da OAB Brasil sobre essa denúncia, sobre o devido processo legal, sobre o Código de Processo Penal, sobre esse crime cometido pela OCRIM da primeira turma no gabinete paralelo do ministro sancionado. Amigos, o que estamos vendo é claro, não se trata mais de justiça, mas de uma perseguição implacável. A democracia está refém de uma corte que manipula provas, distorce narrativas e tenta calar a oposição. O depoimento de Tagliaferro expôs as entranhas obscuras e sujas de um sistema corrompido, corrupto, carcomido, que age não para defender a Constituição, mas para manter o poder a qualquer jeito. Esse, infelizmente, senhores e senhoras, é o Brasil da soberania ditatorial do PT, partido terrorista, cujo descondenado amigo do chefe do narcotráfico venezuelano, do cartel de Los Soles e do trem de Aragua, o Maduro, seu amigo, que tem a cabeça prêmio, 50 milhões de dólares, que será preso ou morto a qualquer momento pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos declararam que o narcotráfico é terrorismo, mas no Brasil, do partido terrorista, o Comando Vermelho e o PCC são vítimas das sociedades e agora a organização criminosa civil, porque eles têm ação na bolsa, postos de gasolina, usinas de álcool, fundos de investimento, com a galera da Faria Lima, essa turma que assinou a cartinha pela democracia, em conluio com traficantes, com bandidos. É o que está sendo noticiado e é o que nós estamos vendo. Só que isso você não vai ver nessa velha imprensa. Lá você não terá uma opinião divergente das narrativas que eles criam, porque, como vimos, a cunhada da Miriam Leitão era coordenadora de comunicação do gabinete paralelo da OCRIM do STF, comandada pelo Alexandre Sancionado de Moraes, que é juiz, desembargador, investigador, diplomata, salve, salve, o cara que se acha o dono do Brasil e o defensor da democracia. Esse é o Brasil que vivemos. Mas a população não é otária e a população está vendo essa farsa e agora está vendo a comprovação dessa farsa, que tem que ser noticiada e mostrada aos 4 cantos do planeta. O mundo já está vendo
E o mundo precisa saber disso, do que está acontecendo, porque isso é um crime contra a Constituição. Isto que aconteceu, essa denúncia do Tagliaferro, é um crime à soberania nacional, porque ele é um crime contra o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. Mas como no Brasil vivemos uma soberania ditatorial e um devido processo ilegal, aplaudido de pé por uma OAB omissa, o que nos resta como população brasileira é irmos às ruas manifestar. É pedir a cabeça desses traidores da pátria, togados, tirar essa organização criminosa do poder, colocar atrás das grades quem deveria estar, não os inocentes que por culpa dessa fraude da Alcrim do STF estão presos, condenados a 14, 17 anos, pessoas morreram, pessoas estão exiladas. Não existe defesa para uma prova concreta. Defesa contrária para uma prova concreta como essa, documentada por alguém que estava lá dentro, que era o coordenador desse gabinete paralelo, dessa organização criminosa comandada por um sancionado que pedia para usar a criatividade. Se você gostou desse programa, comente, curte, compartilhe, mande para todo mundo, que essa informação é importantíssima e isso você só vai ver em programas de jornalismo independente, como a Timeline, como a Revista Oeste, como aqui o canal Circuito Aberto no programa Pauta Quente, como no Fio Diário e outros programas mais independentes que ainda têm a chance de falar. Mas nós não vamos nos calar relacionado ao que está acontecendo, porque nós já sabemos como eles operam para caçar e censurar a nossa voz e a sua voz que está me ouvindo. Eu sou o Carlos Emil Laranjeira e você acabou de assistir o Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta